Olá! Quase todo professor adora congressos de educação. Os congressos de educação geralmente são o maior sucesso, cheios de gente, muitas palestras, muitas conversas. Mas tem um tema que é recorrente nesses congressos. Tem décadas que se ouve, em cada congresso que você vai falar que a educação precisa de mudar, que a educação não pode continuar do jeito que está, que a educação já era do jeito que ela bom, eu sei que todo mundo ouve falar dessa necessidade de mudança, todo mundo concorda, todo mundo acha incrível aquele cara que falou dessa nova educação, que ainda não existe, mas que estaria já provada a sua pertinência, a sua emergência. Mas acaba o congresso, na saída já o pessoal conversando um com o outro já começa, não, isso é claro, seria muito legal e tal, mas isso são teorias. Isso aí não, isso aí é impossível, não. E assim, conversando uns com os outros, às vezes conversando consigo mesmo, se convencem que isso são teorias e que mudar a educação é coisa só para a gente ouvir falar em palestra e nada mais. E desse jeito, com as consciências acalmadas, todos os educadores voltam para suas escolas e continuam fazendo exatamente a mesma coisa que faziam, a mesmice de sempre. Bom, eu estou aqui hoje para dizer a vocês que a mudança da educação, ela não só é necessária, não só é urgente, como ela é real. Não é só teoria. Em todos os continentes, hoje existem exemplos de escolas que conseguiram se alterar tanto, mudar tanto a concepção de educação, que na verdade fazem, nem é uma nova educação, é uma outra educação. Bom, nós temos exemplos de escolas na Austrália, no Japão, na Indonésia, até na Coreia, eu fiquei sabendo há poucos dias, tem uma escola super revolucionária na Coreia, que tem aquele sistema de educação muito rígido e muito conservador. Mas até eles estão buscando uma nova educação. Na Europa, em vários países, Holanda, Inglaterra, Portugal, Dinamarca, nos Estados Unidos nós temos, Nova York, nós temos na Califórnia vários exemplos. Na América do Sul nós temos na Colômbia uma escola extremamente inovadora. No Brasil nós temos várias escolas também nessa busca, públicas e privadas. Uma pública, só para citar como exemplo, a Escola Professor Valdir Garcia, de Manaus, uma escola numa região periférica muito carente, muito problemática, uma escola que sofria com todas as mazelas de uma escola pública, com dificuldades de manutenção financeiras, evasão, desmotivação de alunos, desmotivação de professores. Com a ajuda da Associação de Pais, eles fizeram uma mudança radical na concepção da escola e a mudança foi da água para o vinho. Hoje é uma grande referência em educação inovadora no Brasil. Uma outra escola que é uma grande referência em educação inovadora é a Escola da Serra, em Belo Horizonte, que eu dirijo há 17 anos, que também tem uma proposta diferente de tudo que vocês possam imaginar, uma educação que avança para, digamos, uma outra margem do rio. Ela é tão diferenciada que, de fato, como eu disse, é uma outra educação. Bom, o que é muito bom saber é que a nossa legislação educacional, tanto a LDB como a BNCC, agora a própria legislação do novo ensino médio, elas acolhem de uma forma muito calorosa, digamos assim, as mudanças na educação. Nós temos a sorte de estar num país cuja legislação educacional é uma das mais avançadas e das mais libertárias do planeta.
nós precisamos ter coragem de ocupar os espaços de autonomia que ela abre, sair da zona do conforto e começar a ousar construir uma nova educação. Bom, o que seria essa nova educação, essa outra educação tão diferente? É interessante que eu tenho um hábito de estudar escolas aí mundo afora, que têm propostas diferenciadas e entender, né, quais são as características principais dessas escolas. Até hoje eu já elenquei 21 características comuns, porque é muito interessante, não interessa a trajetória que essas escolas percorreram para chegar na diferenciação, elas acabam comungando uma série de características. Parece que a mudança, ela, de alguma forma, ela também se encontra, né, nessa partilha de características comuns. É claro que eu não vou citar para vocês as 21 da lista que eu já cheguei e que provavelmente ainda vai aumentar, mas eu vou citar algumas poucas que são super fundamentais. Primeira delas, que talvez seja a mais determinante, nenhuma escola que de fato mudou, nenhuma continua tendo aula expositiva. Ou seja, pode até ter aqui e ali como uma estratégia, porque uma aula expositiva é meramente uma estratégia de ensino. Só que ela se tornou, digamos, a única forma de ensinar. Então, isso nenhuma dessas escolas tem. Em todas elas, as estratégias, né, de aprendizagem são múltiplas, são interessantes, são ativas, são motivadoras. Então, essa é a primeira característica. Enquanto houver aulas, a escola não muda, porque a aula é uma camisa de força que trava a escola e trava as possibilidades de mudança dessa escola. Segunda característica importante, o aluno ele é sempre visto como um ser singular, único e complexo. Ou seja, cada um tem um ritmo, tem um interesse diferente, tem potencialidades diferentes, tem limitações diferentes, e ele não é só cabeça. Frei Beto uma vez comentou que quando ele viu um ônibus escolar passando, ele achava que aquela cena representava muito bem a escola tradicional. Porque quem está do lado de fora, olhando o ônibus, só vê as janelas e em cada janela uma cabecinha. Então era como se fosse um ônibus carregando um monte de cabecinhas para a escola. Porque a escola tradicional só lida e só se preocupa com o intelecto. Nessas escolas, não. O aluno nem é visto como aluno, ele é visto como um ser humano, na sua complexidade, nas suas múltiplas dimensões, na dimensão sensível, da criatividade, da sociabilidade, na dimensão afetiva, na dimensão do autoconhecimento, na dimensão intelectual também, na dimensão física. Ou seja, e a escola se entende responsável por contribuir para que esse aluno evolua em todas essas dimensões. Uma outra diferença é que nessas escolas não é o professor que é protagonista. Na escola tradicional, o professor é que é a estrela, né? Ele que tudo pode, tudo quer, tudo manda, tudo determina. Não. Lá, nessas escolas, o professor, ele está na retaguarda, apoiando e orientando o aluno. Quem é protagonista do processo de aprendizagem, é exatamente quem deveria ser. O aluno. Essa é outra diferença. Outra coisa, os espaços não são aquela sala de aula modelo Fabril, com aquele monte de carteira enfileirada, uma atrás da outra, que obriga o aluno a enxergar ou o professor ou a nuca do seu colega, né, e nada mais. Na verdade, são espaços criativos, amplos, onde o aluno pode variar de posição, de mobiliário, às vezes tem mesa coletiva, tem bancada para trabalhos mais individuais, tem sofás para leitura, ou seja, é um espaço acolhedor, um espaço agradável. Por que a gente acha que para aprender a pessoa tem que ser condenada a ficar sentada numa cadeira dura, sabe, numa carteira? Não é assim. A aprendizagem tem que ser uma coisa instigante, gostosa, não é? Outra coisa, as relações
neste desenho da nova educação, entre os professores e os alunos, são relações baseadas na confiança, no afeto e no respeito. Como que a gente pode entender que uma instituição pode se dizer uma instituição educativa se ela, logo de cara, na hora que você entra, você só vê grade, você vê aquelas cerca elétrica, você vê correntes, cadeados, né? E o auxiliar pedagógico anda para lá e para cá com um molho de chaves parecendo São Pedro. Como é que um lugar que mostra escancaradamente que não confia nos seus alunos pode praticar educação? Isso é uma incoerência absurda, né? Não pode ser assim. Se um dia eu fosse secretário de educação de qualquer lugar, a primeira coisa que eu ia mandar fazer nas escolas públicas era acabar com os muros, colocar cerquinhas baixinhas, plantar um jardim bonito, muito flor e tal, e ia botar uma faixa na porta. Vocês são bem-vindos aqui, sabe assim, porque você tem que, é óbvio que no começo ia ter depredação, ia ter invasão e tal, mas devagarzinho, à medida que a comunidade entendesse que aquilo é sério, ela começa a respeitar, aderir e apoiar. Bom, e por fim, uma outra característica é que o currículo dessas escolas diferenciadas, ele não visa apenas ao aprendizado de conteúdos formais de cada disciplina. Isto também, mas a questão é que eles entendem que, através dos estudos dos conteúdos formais, o aluno vai desenvolver habilidades de vida, habilidades que vão torná-lo um cidadão, uma pessoa capaz de contribuir para a comunidade. Habilidades como iniciativa, independência, responsabilidade, cooperação, solidariedade, autonomia, que talvez resuma isso tudo. Autonomia no sentido de ser uma pessoa capaz de fazer escolhas, de tomar decisões e de agir coerentemente com os seus planos, com os seus projetos de vida, baseado, evidentemente, numa ética que também cabe à escola assegurar. Essa mudança é simples? Não. Não é simples e nem é fácil. Para isso, para que ela ocorra, é necessário que a direção da escola, o corpo diretivo da escola, esteja convencido da necessidade da mudança, que estejam dispostos a investir energia e perseverar. Ela não é fácil, mas ela é possível, ela é necessária, ela é desejável, ela é real. E a Escola da Serra pode contribuir como referência, como inspiração, como apoio nessa mudança. Muito obrigado.